A paz do Senhor Jesus a todos. Como explicar a Trindade? A chave para explicar a Trindade é a onipresença de Deus, tá? É o seguinte, lá em Gênesis, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você vê em Provérbios que a sabedoria, que é o verbo que se fez carne, ele diz, né? Jesus é a sabedoria. Jesus diz: fui formado antes de haver fonte das águas, fui formado antes do pó do mundo. Você entende claramente, quando Deus está falando, Jesus está falando junto, tá? É o mesmo ser. Inclusive, quando Deus fala, quando Deus faz, por exemplo, vou dar um exemplo de nós seres humanos. Se eu levantar a mão, é meu espírito que está levantando a mão. Se eu estou falando, é meu espírito que está falando. A mesma coisa é Deus, tá? O Espírito Santo é Deus. Tanto é que Deus, ele é santo, santo, santo. Ninguém é santo como Deus. Então você entende claramente que o Espírito Santo, você vê que é o único Espírito, tá, que recebe esse nome de Espírito Santo, tá? Obviamente, né, os anjos são seres santos. A Bíblia diz que os anjos são santos, os santos anjos de Deus, tá? Mas eles não têm o título de Espírito Santo. Somente Deus tem, tá? Então você vê claramente que o Espírito Santo é Deus, tá? E como explicar isso, né? Porque assim, obviamente, tá, gente, eu não nasci sabendo. Obviamente eu já tinha essa ajuda. Você vê Jesus falando com o Pai, né? Como assim, né? A impressão que dá que Jesus é menor, né? Uma coisa é fato. Quando Jesus, né? Quando Deus veio em forma humana, nasceu de mulher, tá? Ele realmente, como acabei de citar, ele ficou. Aliás, não lembro se eu citei agora, se eu citei no outro áudio, que eu tinha gravado outro áudio e apaguei, tá? Mas qualquer coisa eu estou recapitulando aqui. A Bíblia diz que ele foi feito um pouco menor que os anjos. Quando ele veio aqui em forma humana, ele ficou um pouco menor que os anjos, tá? Porque o corpo humano não suporta toda a glória de Deus, tá? Tanto é que Moisés não podia ver o rosto de Deus, tá? Então o corpo humano não tem a capacidade de suportar toda a plenitude de Deus. Então Jesus se despiu da sua glória, tá? Ele não veio, eu acredito, tá, gente? Isso aqui não dá a entender, né, que ele não veio onisciente, tá? Por que eu entendo isso? Porque é fato que ele não veio onipotente, porque ele tinha que orar ao Pai, ele tinha que jejuar, ele tinha que se consagrar. Então você entende que ele, como a própria palavra diz, que ele se despiu da sua glória, humilhou-se. Ele mesmo diz: Pai, devolve-me a glória que está contigo, né? Então você entende que ele não veio, tá, onipotente nem onisciente, tá? Isso é entendimento que dá para me entender. Não sei se você entende isso, tá? Só que o que acontece? Ele é revestido pelo Espírito Santo, ele recebe mais capacitação, tá? Ele já veio, obviamente, né, comparado ao ser humano como ele já veio, né, até porque ele é Deus, né, ele se despiu da sua glória, ele não chegou ao ponto de ficar sem nada, tá? Mas ele diminuiu bastante a sua glória, tá? Ele se humilhou, só que ele recebe capacitação do Espírito Santo. Ele passa pelo deserto, né? Ele vence, ele não cai na tentação. Então você entende claramente que Jesus aqui na terra, realmente, ele estava menor que a onipresença dele lá em cima, que é o Pai, tá? Inclusive também menor que o Espírito Santo, que também é o Pai, tá? Só que quando ele é perseguido, ele é mártir, ele ressuscita, ressurge, né, elevado até os altos. Ele recebe o corpo glorificado, e a glória que ele tinha com o Pai desde o início é devolvida. E ele fica com toda a plenitude de Deus. Ou seja, ele deixou de ser o Jesus homem, tá? E simplesmente voltou a ser o Jesus Todo-Poderoso. Tanto é que Apocalipse, ele diz, está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que vive para todo sempre. Você vê que todo o poder foi dado a ele. Ele é o Todo-Poderoso, ele recebe glória, recebe honra. Você vê isso lá em Apocalipse, tá? Então você entende claramente que esses atributos são atributos que somente Deus pode ter. Porque quem pode ter um atributo de ser o primeiro e o último? Somente Deus. De ser o Alfa e o Ômega, somente Deus. De ser aquele que vive para todo sempre, somente Deus.
tá? Somente, obviamente, né, os anjos eles vivem para sempre porque Deus os fez, né, eterno. Mas, né, o vive para todo o sempre, você entende que é Deus, tá bom? Então você vê claramente que Jesus é Deus, tá? Só que muita gente quer argumentar que Jesus não era Deus se baseando quando ele se despiu dessa glória, quando ele veio em forma humana. Aí, né? Aí quem não vai entender, né? Se ele veio em forma humana e se despiu dessa glória, tá claro, a Bíblia deixa claro que ele realmente estava, né, menor. Ele tinha que orar, tinha vezes que ele tinha que fugir, né? Tinha vezes que ele tinha que se ocultar da multidão, tá? Então você entende claramente, tá, gente? Quando ele veio em forma humana, ele se despiu dessa glória. Agora, quando ele ressuscita, ele volta a ter a glória que ele tinha. E ele volta a ter os atributos que somente Deus tem. Isso está claro, tá? E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala que ele é a verdade, e quando Jesus fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ué, existe duas verdades? Não existe duas verdades. É porque Deus é onipresente, tá? Você vê Apocalipse que cita os 7 Espíritos de Deus. 7 mais 3 é 10. São 10 deuses? Não são 10 deuses. É um Deus onipresente, tá? Deve existir milhões de cristãos, tá? Milhões de cristãos que têm o Espírito Santo. Eu te pergunto, são milhões de deuses habitando? Não, é um Deus habitando em vários e vários cristãos, tá? Um Deus onipresente. Então fica claro que a chave para entender a Trindade é a onipresença de Deus, tá? Mas Deus falava consigo mesmo? Ué, qual o problema? Falar consigo mesmo não tem nada de anormal. O rei Davi, ele falava, minha alma, né? Eu falo comigo mesmo. Muitas pessoas falam consigo mesmo, tá? E Deus, ele fala consigo mesmo, tá? Ele vai consultar quem? Ele mesmo diz, a quem eu vou jurar senão a mim mesmo? Ele jura por si mesmo, tá? Então, não tem nada de anormal isso. E Deus é a expressão máxima de família, tá? Deus é a expressão máxima de família. Jesus fala, né? Aquele que... Eu não lembro exatamente o versículo, tem uma passagem que diz, né? Aquele que obedece ao meu mandamento, este é meu irmão, este é minha mãe, eu sou a mãe dele, eu sou o seu irmão. Tem alguma coisa assim que eu já li, eu não lembro exatamente, tá bom? Tá bom, gente? Não lembro exatamente o versículo, como tá a passagem, mas tem alguma coisa assim. Então, Deus é a expressão máxima de família, tá? Jesus, obviamente, né? Deus, ele não tem conjunção carnal, tá? A noiva de Cristo é um sentido simbólico, tá? Não é no sentido humanamente, tá? No sentido humano, tá? Isso fica claro em Apocalipse, tá? Tanto é que o que é simbólico em Apocalipse deixa claro que é simbólico. O que não é simbólico, você entende claramente que é literal, tá? Então muita gente gosta de falar, isso aqui é poético, isso aqui tem coisa que é totalmente literal, tem coisa que tem sentido literal, sentido simbólico. Então muitas pessoas acabam, né, quando alguma coisa na Bíblia não encaixa no que elas acreditam, elas querem apelar para dizer que aquilo é simbólico, né? Costumam se fazer isso. Então estou explicando isso aqui porque realmente nessa questão da noiva de Cristo é simbólico, não é literal no sentido que Jesus tem uma noiva, né? Isso aí acredito que todo mundo sabe, né? Então, gente, a chave para entender a Trindade é a onipresença de Deus. Entendendo a onipresença de Deus, você entende a Trindade. Aí não causa essas heresias, né, de colocar Jesus, né, como um mero arcanjo Miguel. Inclusive vou gravar um áudio sobre isso. Tá? Não cai nessa heresia de colocar o Espírito Santo apenas como uma força ativa de Deus. Tá? Então você pode orar, você pode falar com Deus, falar com o Pai, falar com o Filho, falar com o Espírito Santo, tá? Que você vai estar falando com Deus. Se Deus chegou para você e falou, né, Jesus falou, o Espírito Santo falou, Deus falou, ele é um só, ele é onipresente, tá? Ele é onipresente e aprova ele agir dessa forma, tá? Então é isso, gente. Fiquem na paz de Jesus para que vocês tenham entendido, tá? Que a Trindade, né, nesse sentido, a gente entendendo que a onipresença de Deus é bíblico, tá? E Deus é um só, porque ele é onipresente. Amém?